estamos nessa série de mensagens, Guerra Espiritual, e a verdade é que inúmeras batalhas têm sido travadas. A Anne fez uma dinâmica no começo de culto, quantos aqui têm enfrentado batalhas? E acredito que todos nós temos. Nas diversas áreas de nossas vidas, nas diversas esferas que nós estamos inseridos. E nós estamos nessa série muito pertinente quanto a isso. Guerra Espiritual, e hoje, meus irmãos, eu quero tratar com vocês de qual tem sido a nossa postura nesses tempos de guerra. A qual exército nós pertencemos? Com qual exército nós estamos marchando, caminhando? Numa batalha, ou nós estamos em um exército ou em outro? Não existe meio termo, muito menos neutralidade. Quando a gente traz à tona a realidade do Evangelho, só existem dois lados. Ou o lado de Cristo, ou o lado do pecado, da morte. Não há neutralidade. Todos nós estamos passando por dificuldades, dias ruins. Mas apesar de nós não vermos saída, como se nós estivéssemos cercados frequentemente em conflitos intensos, nós temos um general onipotente, Jesus, aquele que venceu o pecado e a morte, aquele que assegura que nós participaremos também da sua glória, da sua vitória, se estivermos nele. É isso que Paulo vai falar no capítulo 8 de Romanos. Se de fato participarmos de seu sofrimento, participaremos também de sua glória, se nós estivermos nele. E, novamente, de qual lado da batalha nós estamos? Ser um mero espectador não é fazer parte do batalhão de Cristo. Aqui, eu quero trazer essa realidade para nós, que somos cristãos, que já caminhamos, já temos alguns anos de caminhada com Cristo. Isso é algo para nós. Ser um mero espectador, simpatizante do Evangelho da Cruz, que até se emociona no culto, não quer dizer que nós fazemos parte do exército do Senhor. Mas vamos ver um pouco mais sobre isso. Carregar o nome de cristão, que significa ser um pequeno Cristo, significa assumir um compromisso real, todos os dias. Isso significa que em algum momento nós vamos ter que abrir mão das nossas vontades, daquilo que a gente quer, daquilo que a gente anseia. Afinal, um soldado não pode fugir da luta. Temos aqui alguns irmãos que serviram o exército brasileiro, e a partir do momento que o cidadão completou 18 anos, ele foi alistado e começa a servir e não tem mais volta. Um soldado não foge à luta. Não dá para dar desculpa agora mais. A partir do momento que nós carregamos a verdade de Cristo, nós temos uma responsabilidade, que é aquela que está escrita em Mateus capítulo 28. Vão, façam discípulos do Senhor, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós não fazemos mais parte, nós não fazemos mais porque pelo nosso nome, pelo nome de uma igreja, pelo nome de um pastor, pelo nome de um líder, mas nós fazemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A responsabilidade é um pouco maior, mas qual tem sido nossa postura nesses tempos de batalha? Você possa refletir nisso essa noite. Qual tem sido a nossa postura nesses tempos de batalha? Nós estamos usando as armas que nós temos disponíveis, nós ao menos conhecemos essas armas. A armadura do Senhor, descrita em Efésios 6, a espada, que é a palavra de Deus, uma vida de devoção, jejum, oração. Mas tem uma arma que muitas das vezes nós esquecemos de usar em meio à guerra, que é a adoração. E é o tema dessa noite. Adoração em tempos de guerra. Mas tem como louvar o Senhor mesmo estando quebrado? Tem. Tem. A ótica em meio às batalhas é de que nós realmente ou pertencemos ao exército do Senhor ou à escravidão do pecado. E novamente a palavra do Senhor traz à tona de que não existe meio termo. Paulo vai falar isso em Gálatas no capítulo 5. O verso 17, aqui nós chamamos atenção muitas das vezes para os frutos do Espírito, né? Mas eu quero ler o versículo 17 de Gálatas 5. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Paulo aqui está trazendo à tona de que existe uma dualidade.
seja ela interior ou exterior, não é isso que eu quero tratar nessa noite, mas Paulo está falando de que existe sim uma guerra. Pertencer ao exército do Senhor significa viver uma vida pelo Espírito de Deus, na busca diária por uma vida digna, e recusando dia após dia fazer o que a natureza humana deseja. Se nós vivemos pelo Espírito, então nós somos adoradores. Amém? Nós somos adoradores. Nós carregamos algo dentro de nós que anseia por fazer parte de algo. Por isso, homens, que possivelmente nós torcemos para algum time. Nós nos identificamos e, de certa forma, a gente quer depositar uma alegria, uma torcida para o nosso time. Ou se você é corintiano, decepção. Eu sou corintiano. Falo isso com pesar. Consegue entender aqui? Esse desejo que existe dentro de nós, um anseio para adorar algo. Eu acho interessante que algumas pesquisas mostram, e alguns dados nos mostram que ainda existem lugares remotos sendo descobertos. Pessoas que nunca tiveram contato com o mundo moderno, com esse mundo que a gente tem hoje, com isso aqui. Pessoas que nunca tiveram isso aqui, nunca tiveram contato, ao menos, com o Evangelho de Cristo, ou com qualquer outro tipo de religião. Pessoas nativas de alguma ilha distante ou algo do tipo. E é interessante que nesses lugares existe um ídolo sendo adorado. Existe algo sendo adorado. Existe dentro de nós um anseio. Mas vamos ver um pouco mais sobre isso. Paulo aqui está falando sobre a dualidade do espírito e a dualidade da carne. Não tem um meio termo. Não tem meio espírito, meio carne. Quem é nascido da carne é carne. Quem é nascido do espírito é espírito. É isso que Jesus, o próprio Cristo, vai falar. E nessa noite eu gostaria de compartilhar 3 pontos a respeito da adoração em meio à guerra. Se vivemos pelo Espírito, então somos adoradores, amém? Só que possivelmente o motivo de nós esquecermos que a adoração também é uma arma de guerra é porque nós não sabemos o que adoração significa. Mas afinal, o que é adoração? O primeiro ponto que eu gostaria de trabalhar nessa noite é literalmente isso. O que é adoração? A palavra adoração ela vai aparecer pela primeira vez na Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo 22, no Monte Moriá. Gênesis 22, o verso 1 e 2, acompanha comigo. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe, Abraão, e ele respondeu, eis-me aqui. Então disse Deus, tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique ali, como holocausto, num dos montes que eu lhe indicarei. Todos nós conhecemos isso, né? Mas quantos de nós paramos para analisar o peso que isso tem? Deus está ordenando que Abraão sacrifique seu filho. Deus fala para Abraão, seu único filho Isaque, a quem você ama. Ou seja, o próprio Deus era testemunha do amor que ele sentia por seu filho, o que faz total diferença na nossa compreensão sobre adoração. Se o próprio Deus é testemunha daquilo que nós amamos, se nós o amamos mais do que aquilo que nós temos, em algum momento nós vamos precisar entregar. Nesse episódio, nós vemos mais tarde no verso 4 e no 5, quando Abraão atende a esse chamado de Deus, apronta suas coisas, chama seu filho, chama alguns servos, e no versículo 4 e 5, no terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe, e disse a seus servos, fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, nós voltaremos. Nesse episódio não havia nenhuma música sendo tocada, não havia nenhum fundo musical, nenhum pad contínuo, nenhuma guitarra com reverb ou algo do tipo. Apenas um sacrifício frio, prestes a ser executado. E Abraão compreende isso como adoração, quando fala para os seus servos o esperarem. Ele estava indo sacrificar o que mais amava, que era o seu filho, a promessa que ele havia recebido do próprio Deus. E isso deu o nome de adoração. E ele mesmo fala, nós vamos adorar, e depois nós vamos voltar. O termo hebraico que foi traduzido para o português, que significa adorador, na etimologia da palavra significa prostrar-se em terra. Tendo isso em mente, adoração significa ter uma atitude consciente de reconhecimento da superioridade de Deus em relação à nossa deplorável situação e da nossa condição de servos.
E um autor vai dizer essa frase muito importante para as nossas vidas como adoradores, como aqueles que decidem seguir a Cristo. Adorar é dobrar-se diante da vontade de Deus. É dizer sim aos seus mandamentos e calar a voz da nossa própria ganância e cobiça. É preferir o amargor da vontade de Deus aos entorpecentes desejos açucarados das nossas paixões. Adorar é dobrar-se diante da vontade de Deus. Adoração é se prostrar somente diante da vontade de Deus. Se eu me rendo à vontade de Deus, eu renuncio àquilo que eu quero. Isso me leva somente a um Senhor, a não dividir a adoração. Isaías, no capítulo 42, o verso 8, eu sou o Senhor, esse é o meu nome, não darei a minha glória a ninguém, não repartirei o meu louvor com ídolos esculpidos, esse é o nosso Deus. É o mesmo Deus que vai dizer para nós, não é possível que nós sirvamos a dois senhores. Ou é o Deus Todo-Poderoso, ou é a morte que o pecado causa. Não há. E aqui, nesse ponto de que a adoração é se prostrar somente diante da vontade de Deus, se nós fazemos as nossas vontades, nós estamos servindo ao Senhor mais comum de todos, o eu. Não é isso que a palavra nos traz. Não é isso que nós fazemos. Pois Ele é o Senhor. E Ele fala, esse é o meu nome, eu não darei a minha glória a ninguém, não repartirei o meu louvor com ídolos esculpidos. Adoração é cuidar do que é de Deus. Quando nós cuidamos daquilo que é de Deus, nós estamos o adorando. Família. Família de Deus. Família é algo que nasce no coração de Deus, que é o projeto de Deus para nós. E quando nós cuidamos da nossa família, nós estamos adorando a Deus. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8. Aqueles que não cuidam dos seus, especialmente dos de sua própria família, negaram a fé e são piores que os descrentes. Nós recentemente trabalhamos, sobre uma mensagem de série sobre família. E algo que foi muito ministrado na minha vida, como alguém que quer e vai constituir família, foi justamente isso, a responsabilidade tanto do homem quanto da mulher. Nós homens, nós temos responsabilidade sobre os nossos lares. E Paulo aqui está evidenciando, inspirado pelo Espírito Santo, de que aqueles que não cuidam dos seus, especialmente dos de sua própria família, negaram a fé e são piores do que os descrentes. Isso tem um peso muito real. Quando nós cuidamos de nossas famílias, nós adoramos a Deus. Quando cuidamos dos nossos dentro de casa, nós cumprimos com o desejo de Deus. Muitas das vezes sacrificando o nosso orgulho, porque o lugar para nós sermos confrontados com relação ao orgulho é dentro de casa. Meus pais, o meu irmão, quando morava comigo, quem o diga. É um lugar onde constantemente nós temos que abrir mão, falar com os dentes cerrados, Ders? A fim de que nós possamos cumprir aquilo que Deus nos chama para fazer. Porque cuidar da família é adorar a Deus. Adorar a Deus também é cuidar do nosso corpo. Também é cuidar do nosso corpo. 1 Coríntios, capítulo 6, o verso 19 e o 20 vai dizer: vocês não sabem que o seu corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honre a Deus com seu corpo. Cuidar do nosso corpo é adorar a Deus publicamente, declarando que nós somos saudáveis para a glória de Deus. Irmãos, aqui eu queria fazer algo diferente. O nosso irmão Fábio, hoje ele correu e garantiu o pódio no primeiro lugar, mano? Vamos adorar a Deus com uma salva de palmas. Isso é adoração também. Cuidar do nosso corpo também é adorar a Deus. Eu preciso cuidar mais do meu. Nós precisamos, porque isso também significa adoração. Sabe por quê? Quando nós olhamos para a ótica do Evangelho, nós vemos de que nós não fazemos nada por nós mesmos. Nós fazemos a fim de que o Evangelho de Cristo seja pregado. E por vezes, em algumas situações, na verdade, em muitas das situações, o Evangelho vai ser pregado pela forma como nós estamos. Como nós nos portamos. De como está a nossa saúde. Mas nós vamos ver isso um pouco mais no segundo ponto. Nós vamos aprender isso com Davi. Adorar a Deus, cuidar das coisas de Deus, que é adorá-lo, também significa cuidar da igreja do Senhor.
Da primeira forma, nos cultos. Salmos, no capítulo 122, o verso 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O salmista aqui, inspirado por Deus, está declarando algo, está escrevendo algo que perdura para nós hoje, a fim de nos deixar algo, uma lição. Alegrem-se quando lhe disserem, vamos à casa de Deus, vamos à casa do Senhor. Quando nós cuidamos, nós temos zelo pelas coisas do templo. Quando nós cuidamos daquilo que é do Senhor, nós estamos adorando a Deus. Quando nós estamos com o coração voltado a Deus, nós entendemos que nós precisamos fazer parte de uma comunidade, de que nós precisamos pertencer a algo, pertencer a uma família. Culto não é somente uma programação, mas é uma oportunidade de adorar a Deus em comunhão. E Deus ama filhos unidos. Que pai que não gosta de ver os filhos juntos? Que mãe que não gosta de ter os seus filhos juntos ali? No almoço de domingo, ou se os filhos são pequenos, mães e pais, vocês podem me dizer, não é prazeroso ver os filhos unidos? Quanto mais o nosso Pai, Ele gosta de ver nós unidos, e quando nós estamos juntos, nós adoramos a Deus, porque estar em comunhão também é cuidar do corpo da noiva de Deus, da noiva de Cristo, e é isso que Paulo vai dizer em muitas de suas cartas, e aqui eu quero chamar a atenção para uma carta de Hebreus, no capítulo 10, o verso 25, não deixemos de nos reunir como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Quantos aqui têm passado por batalhas? Eu vou levantar minha mão. Como a Anne nos trouxe na dinâmica, se você olhar para o lado, você vai ver que você não está sozinho. E isso que é maravilhoso do Evangelho. Nós não estamos caminhando sozinhos. Nós não estamos andando, guerreando como alguém perdido. Nós temos pessoas para nós caminharmos juntos. Nós temos uma família que nós podemos pertencer, uma família que agora corre o sangue de Cristo dentro de nós. Portanto, nós agora somos irmãos, e aqui eu quero trazer algo que é básico da nossa fé, é por isso que nós chamamos uns aos outros de irmãos. Irmão Rodrigo, irmão Joxan, irmão Juninho, irmã Lorena, é por isso que nos chamamos de irmãos. É por isso que quando nós vemos aqueles que são nossos irmãos, nós cumprimentamos declarando paz do Senhor. Ou só paz. Quando eu vejo, meu irmão não mora mais comigo, mas quando eu vejo meu irmão, eu cumprimento ele e indiretamente, sem falar para ele, eu estou declarando coisas boas na vida dele. Quanto mais nós que pertencemos à família de Deus, pertencemos à família de Deus por meio de Cristo, paz do Senhor. Nós somos irmãos, amém? Porque cuidar dos nossos irmãos também é adorar a Deus. Enfrentar as batalhas juntos também é adorar a Deus. Existem momentos que nós vamos querer ficar sozinhos, e precisamos nos retirar do campo de batalha, mas não há nada como estar em comunhão, como estar junto, isso é maravilhoso. Estar junto é uma expressão de adoração, significa cuidado que é de Deus. Adoração é disposição e ousadia de levar toda a honra a Deus. 1 Samuel, no capítulo 17, o verso 41 e 47, eu convido você a abrir a sua Bíblia. Aqui nós vamos ver uma das histórias mais famosas da Bíblia. 1 Samuel, no capítulo 17, o verso 41 e 47, diz, adoração é disposição e ousadia de levar toda a honra a Deus. Vai dizer assim, Golias, com seu escudeiro à frente, caminhava em direção a Davi, rindo com desprezo do belo jovem ruivo. Ele gritou para Davi, por acaso eu sou um cão para que você venha a mim com um pedaço de pau? E amaldiçoou Davi em nome de seus deuses. Venha cá e darei sua carne às aves e aos animais selvagens, berrou Golias. Davi respondeu ao filisteu, você vem a mim com uma espada, uma lança e um dardo, mas eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, que você desafiou. Hoje o Senhor entregará você em minhas mãos, e eu o matarei e cortarei sua cabeça. Então darei os cadáveres de seus homens às aves e aos animais selvagens, e o mundo todo saberá que há Deus em Israel. E todos os que estão aqui reunidos saberão que o Senhor salva seu povo, mas não com espada nem com lança, porque a batalha é do Senhor, e Ele entregará vocês em nossas mãos. Sabe o que Davi, mirradinho, está fazendo perante um gigante? Sendo ousado. Nas batalhas que nós enfrentamos, nós precisamos ter disposição e sermos ousados.
Um soldado, ele não tem tempo para ficar... Se ele ficar assim, ele vai morrer. E muito rápido. Como soldados, nós somos corajosos. Nós vamos ver isso mais tarde um pouco aqui com Davi. Mas nós temos disposição e nós somos ousados como ele. Cara, imagina um gigante, velho. Bonado de armadura, com a espada. Ele não precisava nem lutar, porque os inimigos corriam. E chega Davi, na qual Saul tentou dar a sua armadura para ele, não serviu. Ele pegou lá, catou algumas pedras, uma lança, uma funda, colocou na sua bolsa de pastor e foi até Davi. E foi até Golias. Ele chega lá, um carinha pequenininho contra um gigantão. Fala, você vai morrer. Não, você que vai morrer. Porque eu sirvo o Deus Todo-Poderoso. Olha essa ousadia. Independente se nós estamos há 10, 20, 30 anos na caminhada cristã, ou se nós estamos há 2 meses. Nós não lutamos pelas nossas forças, nós caminhamos pela força daquele que é todo-poderoso. E a adoração é Deus, é carregar o nome dEle por onde nós formos. É sermos ousados e dizer, há Deus em Israel, há Deus em Carapó, há Deus na minha casa, há Deus na minha vida. Nós temos autoridade, não é só função dos homens, não é só função dos pastores, dos líderes, é função de todos nós declararmos que há Deus nas nossas vidas, há Deus em Carapó, há Deus no Brasil. Ainda há pessoas que se levantam de forma ousada no nosso país. Meus irmãos, infelizmente nós temos visto o que tem acontecido no nosso país. Por vezes nós nos entristecemos, mas nós não devemos baixar a guarda. Nós estamos tomando porrada do inimigo. Pessoas têm se levantado para maldizer o evangelho de Cristo, mas nós não baixamos a guarda, porque nós temos um general que é Cristo, amém? Ninguém pediu para Davi lutar, mas ele mostrou disposição ao serviço, ele se colocou à disposição, ele prontamente colocou. Ele ouviu falar, quem que é esse filisteu que está maldizendo o Senhor dos Exércitos? E ele se prontifica aí. Ninguém convida Davi aí, ele se prontifica, ele se dispõe. Aqui eu quero dizer para você, por vezes ninguém vai te chamar para ir para a guerra. Você tem que se dispor, eu preciso me dispor. Nós, como cristãos, que carregamos a verdade do Evangelho de Cristo nos nossos corações, nós temos autonomia. Nós dependemos sim de um Senhor, nós não somos independentes quanto a isso, nós dependemos de Deus, mas nós temos autonomia que Ele nos dá para enfrentar as lutas, para servir, para honrá-lo, para agir de forma ousada. Isso também é adoração. Em meio à batalha, Davi adora a Deus, pois a guerra não é nossa. Em meio à batalha, Davi adora a Deus, pois a guerra não é nossa. O que nos leva ao segundo ponto. Como adorar? Davi está adorando no meio da batalha. Como adorar? 1 Samuel, no capítulo 16, no versículo 17, diz assim: Disse Saul aos seus servos: Buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem, e trazei-mo. Saul estava sendo atormentado por um espírito maligno, e o poder da adoração fazia com que o mal batesse em retirada. Saul estava sendo atormentado. Não havia nada que trouxesse paz para aquele homem. O livro de 1 Samuel, no capítulo 16, alguns versículos antes, vai dizer que o Espírito de Deus se retirou de Saul. Lembra lá que o povo pedia um rei? Samuel orou a Deus. Deus atendeu ao desejo do povo de ter um rei como as outras nações. Samuel vai lá e unge Saul, um homem bonito, fortão, top. Ele começa a reinar Israel, mas o Espírito de Deus se retira dele, ele começa a ser atormentado. E disse Saul aos seus servos: busquem lá um homem que saiba tocar bem e trazei-mo. O poder da adoração fazia com que o mal batesse em retirada, eles estavam conscientes disso. Eles sabiam disso. Eles sabiam que o poder da música tinha, mas aqui eu quero trazer à tona a adoração em si. Saul estava sendo atormentado, e o poder da adoração fazia com que o mal batesse em retirada. Porém, nós adoramos com nossas vidas. Muito mais do que com instrumentos, muito mais do que com as vozes, nós adoramos a Deus com a nossa vida, com as nossas vidas. Adoração não é somente música, mas uma postura, uma vida que faz sentido com o significado de adoração. Vamos ver isso agora no versículo 18 de 1 Samuel 16. Então respondeu um dos moços e disse: Conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar bem, é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras, de boa aparência, e o Senhor é com ele. Esse texto
deixa de exemplo algumas características de como que nós podemos adorar a Deus, com quem nós somos. Esse texto de 1 Samuel 16, 18, tocava bem. É a primeira característica que esse texto vai colocar. Para nós, músicos, para nós que temos paixão pela música, não é só tocar. Não é só servir aqui. Ouvir a música e vir. Tocar bem. Não é sobre viver de qualquer jeito, mas tocar bem, porque isso exalta a Deus. Não é meia boca. A segunda característica, forte e valente. Devemos ser fortes para continuar servindo, levando a verdade de Cristo, mesmo nos dias mais difíceis. Ser forte e valente não é somente virtude de quem é corajoso, mas é ser alguém que faz mais do que necessário com disposição, como Davi fez. Sabe, quando o servo chega e fala, eu conheço um filho, eu conheço um belemita, filho de Jessé, que sabe tocar bem, que é forte e valente. Sabe o que isso significa? Que era visível essas qualidades de Davi. Era visível, as pessoas viam. E aqui tem uma completa ligação com aquilo que Cristo vai dizer para nós, de que nós caminhamos uns com os outros a fim de fazer com que uns aos outros nós nos aproximemos de Cristo. Ser forte e valente é ter disposição a servir. Disposição a servir. Quantas vezes a gente liga para alguns irmãos, os irmãos na hora já estão aqui para servir. Eu tenho essa dificuldade, mas eu vou usar aqui de exemplo o irmão Alex, o Lucão e o Jonatas, que são os que estão frescos na minha memória. A gente liga a qualquer momento para o irmão Alex, o irmão, opa, quando? Onde? O que nós vamos fazer? Ele está glorificando a Deus com essa disposição, ele está sendo como Davi. Eu só mandei uma mensagem para o Lucas, para o Lucão, se ele tinha disposição para fazer alguns cabos. Ele ontem estava aqui, e o Jonatas também. Irmãos, isso é motivo de nós glorificarmos a Deus. Eles fazem com disposição, afim. E muitos irmãos, viu? E muitos nós. Aqui eu não vou conseguir falar todos, me perdoem por não falar todos, mas glória a Deus pela vida de vocês. Nós que caminhamos juntos em direção a Cristo, nós caminhamos juntos e é maravilhoso nós podermos contar uns com os outros. Porque nós temos com quem contar, isso é maravilhoso. Alguém que adora a Deus com a sua vida é homem de guerra, homem e mulher de guerra. Davi tinha disposição de guerrear pelo nome do Senhor, e nós como cristãos devemos ter essa postura, tendo em mente que a natureza do Evangelho é de paz, mas não de pacifismo. Logo, a nossa disposição de guerrear é pela paz. Sabe o que é ser homem de guerra? Quando um batalhão, quando um pelotão está lá, marchando contra um exército, a fim de cumprir um objetivo. E o general, ele percebe de que alguma coisa, ou o superior que está comandando ali aquele pelotão, ele percebe que alguma coisa precisa ser reajustada, não tem tempo para discussão. Não tem tempo para mimimi. Ou muda, ou continua. E normalmente, nós, na nossa caminhada como cristãos, nós vamos ser exortados. Nós seremos confrontados. Nós precisaremos, e em algum momento nós vamos ouvir alguma palavra que fere o nosso orgulho. Mas lembra que nós somos fortes e valentes homens de guerra e nós não servimos mais a nós mesmos, mas a um Cristo que venceu? Glória a Deus, isso é maravilhoso, gente. Homens e mulheres de guerra não se ferem facilmente, mas permitem que a palavra do Senhor exorte. Correções no meio da guerra são necessários, e isso rende adoração a Deus, pois quebra nosso orgulho. Davi também era sisudo em palavras. Adorar a Deus é sermos pessoas que não falham com as nossas palavras diante da igreja e da sociedade, que não entram em contradição. As nossas palavras é sim, sim e não, não, não tem curva, não tem desvio, pois o diabo é o pai da mentira. Mas nós damos testemunho da verdade. Ser sisudo de palavras era uma qualidade de Davi, que era evidente nas pessoas. Ele era um homem que cumpria com aquilo que ele falava. Era um homem que dava testemunho com a própria palavra.
É como ir no mercado e você falar, posso pagar um mês depois? E você vai lá e paga um mês depois. Na próxima vez que você for lá, você fizer isso de novo e você continuar sendo correto, possivelmente vai chegar um momento que você vai chegar lá, não, depois você acerta. Para nós que moramos em Carapó, numa cidade pequena, isso acontece muito. Ou acontece só comigo? Ou acontece só eu vendo algumas coisas? Nós devemos, como cristãos, dar testemunho com as nossas palavras. Não deve ter curva. Isso é uma característica que adora a Deus. Davi também tinha uma boa aparência. É necessário que nós tenhamos uma boa aparência. Amém? Nós estamos com uma boa aparência? Fala amém, irmãos. Nós estamos com uma boa aparência. Eu estou. Amém. Eu recebo, viu? Uma boa aparência. O que nós vestimos ou como nós cuidamos do nosso corpo define a quem nós estamos adorando. É uma característica que não se diz só a respeito da aparência física ou da beleza externa, mas alguém de presença agradável. Algumas outras traduções da Bíblia vai dizer gentil presença. Ou seja, Davi era um homem que por onde ele passava, ele levava consigo gentileza. Era como se o ambiente ficasse melhor por onde ele passasse. E aqui eu faço uma pergunta, por onde nós passamos, o ambiente melhora? Ou ele continua da mesma forma, ou ele piora? Gentil presença, porque nós não carregamos mais o nosso nome, mas nós carregamos o nome de Deus, amém? O Espírito Santo nos leva a adorar. E é por isso que a característica que mais eu quero dar ênfase nessa noite de Davi, é que o Senhor era com ele. Ele tocava bem, era forte e valente, era homem de guerra, sisudo em palavras, tinha boa aparência e o Senhor era com ele. O Senhor é conosco, amém? O Espírito Santo nos leva a adorar e é impossível que nós tenhamos o Senhor conosco e Ele não nos levar a adorar. É impossível que nós carregamos conosco a marca de alguém que foi salvo por Jesus na cruz e nós não tenhamos disposição a adorá-lo de alguma dessas formas. É impossível. Salmos no capítulo 51, verso 17, o salmista vai dizer: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, o Senhor não desprezarás. Paulo vai reconhecer que aquilo que ele fazia, as obras dele, era como trapos de imundície, se o coração dele não tivesse alinhado com a verdade de Cristo. Se os nossos corações não se rendem e não estão contritos e quebrantados, se os nossos corações estão quebrantados, quebrados, o nosso orgulho está jogado ao chão, Deus não desprezará. Um coração que só quer adorar, se derramar na presença de Deus. Esse é o coração que Deus não nega, que Deus não rejeita. Adoração é algo que não se esconde. Nós não devemos e não podemos, e nós não somos adoradores se nós escondemos essa adoração, que fica só para mim, porque a adoração ela é direcionada a Deus. Por isso nós levantamos as nossas mãos. É por isso que nós erguemos as nossas mãos. Não é um rito, não é para Deus puxar logo. Nós levantamos como sinal de que existe algo dentro de nós que queima de tal forma que meu corpo expressa. Por isso, nós fazemos isso como sinal de que o nosso corpo reage a uma extrema gratidão que existe dentro de nós. Eu estou adorando a Deus, eu não estou adorando um ministério de louvor, eu não estou adorando um cantor, eu não estou adorando um pastor, algum líder, uma igreja, eu estou adorando a Deus. Eu estou declarando publicamente que eu pertenço a Deus, de que Ele é o Rei da minha vida, e é por isso que nós fazemos, nós erguemos nossas mãos, nós cantamos, nós damos glória a Deus. Sim, irmãos, Deus vê os nossos corações, sim, Deus vê o nosso coração com fé, mas um coração com fé, ele precisa refletir em atitudes. E é isso que Tiago vai tratar no capítulo 2 de sua carta, o versículo 14. De que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé, se a não demonstram por meio das suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Paulo vai tratar que obras não salvam, que é necessária a fé em Cristo Jesus. Tiago vai tratar de que a fé que salva, a fé verdadeira, precisa gerar algo. Esse é o reflexo das duas cartas, do que Paulo vai falar e do que Tiago. Uma fé verdadeira, ela é concreta em atitudes.
ela é concreta em obras, é por isso que nós servimos, é por isso que nós fazemos isso. Por vezes, levantamos as nossas mãos para comemorar um gol. Se você torce para o Corinthians, você não comemora. Mas por vezes, nós levantamos as nossas mãos para comemorar um gol do nosso time, a vitória de algum político, alguma coisa, mas para adorar a Deus, eu tenho vergonha. Eu não vou fazer. Eu não vou. Eu tive a experiência que é contagiante de por vezes assistir jogos ali no Carecão. E cara, ali o pessoal no batuque, cara, isso instiga, você começa a pular ali, você levanta. É natural isso. É isso que nós fazemos quando nós adoramos. Sabe por que nós cultuamos a Deus juntos? Porque nós incentivamos uns aos outros. Existem irmãos que passam por batalhas que são evidentes, que estão servindo. E isso inspira nós a continuarmos, a caminharmos em direção a Ele, porque uma fé que é genuína, ela é demonstrada em ações concretas, e é por isso que nós adoramos a Deus louvando. 2 Crônicas, no capítulo 20, o verso 21, depois de consultar o povo, o rei nomeou cantores para irem adiante do exército, cantando e louvando o Senhor por sua majestade. Eles cantavam assim: deem graças ao Senhor, o seu amor dura para sempre. Aqui, o povo de Israel, o povo de Deus, estava prestes a um confronto. E possivelmente, nas estatísticas, eles seriam massacrados. Eles estavam prestes a sofrer um ataque de 3 nações juntas. E o rei Josafá, junto com o povo, clamam a Deus. E através de um descendente da tribo de Levi, a resposta do Senhor vem. A vitória já foi dada por meio do louvor, e eles não precisariam lutar. Eu convido você a ler o capítulo 20 de 2 Crônicas na sua casa. Isso é maravilhoso, porque Deus deu a vitória antes do povo ir para a guerra, por meio do louvor. Logo em sequência, o texto vai narrar a vitória e um triunfo sobre esses exércitos, sem ao menos levantar uma espada. É claro que a nossa guerra não é contra carne nem sangue, mas contra as incontáveis estratégias do pecado. E qual tem sido a nossa postura como adoradores do Senhor? A adoração é uma arma poderosa que tem potencial de conquistar corações no campo. Lembra que nós não estamos lutando contra pessoas, nós estamos lutando contra as forças do pecado, as forças das trevas. E é por isso que no campo de batalha, quando nós expressamos uma adoração, quando nós expressamos que nós fazemos parte do exército de Deus, corações podem ser convertidos. Talvez nós estejamos bravos com alguém. Talvez algum motivo de alguma batalha que nós temos enfrentado possa refletir em alguma pessoa, mas a nossa batalha não é ela, nós vamos ganhar ela para o nome de Jesus, para a glória de Jesus. E é por isso que nós caminhamos dizendo que nós somos filhos de Deus, e filhos de Deus querem adotar junto ao Pai o máximo de gente possível, porque essa é a nossa missão. Qual tem sido a nossa postura como adoradores do Senhor? 2 Timóteo, capítulo 4, o verso 16 até o 18. Na primeira vez que fui levado perante o juiz, ninguém me acompanhou. Todos me abandonaram. Que isso não seja cobrado deles. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que eu pudesse anunciar as boas novas plenamente, a fim de que todos os gentios as ouvissem, e Ele me livrou da boca do leão. Sim, o Senhor me livrará de todo ataque maligno e me levará em segurança para o seu reino celestial. A Deus seja a glória para todos sempre. Amém. Sabe quem que está falando isso aqui? Um homem preso numa caverna imunda, suja, onde ele fazia as necessidades dele, ali ele comia, ali ele dormia, ali ele estava a todo momento, preso, com uma frestinha de sol somente. Esse era Paulo, no fim de sua vida, escrevendo uma carta para o seu filho amado na fé. Como nós adoramos? Com o coração rendido a Deus em meio às tribulações. Paulo preso, sofrido inúmeras torturas, traições, ele ainda assim louva. Paulo aqui, ele vai começar dizendo que na primeira vez que ele foi levado para o juiz, naquele momento ali, ninguém o acompanhou, todos abandonaram ele. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado. Aqui ele vai citar nessa carta sobre um homem que a princípio iria defender Paulo, traiu Paulo e foi o cara que mais o acusou.
perante o tribunal. Paulo foi traído, açoitado perante a sua vida toda, maltratado perante a sua vida toda, tinha um espinho que lhe aferroava a carne. Mas como que ele adora? Ele diz aqui no versículo 18, em meio a tantas turbulências, ele deixa escapar isso que é um louvor tão maravilhoso. Sim, o Senhor me livrará de todo ataque maligno, você pode dizer amém? E me levará em segurança para o seu reino celestial, e a Deus seja a glória para todo sempre, amém! Como que nós adoramos? Adorando! Como que eu posso adorar? Adorando! A exemplo de Paulo, a exemplo de Davi, a exemplo de tantos outros heróis da fé que nós podemos ver no livro que é a palavra de Deus, a exemplo dos nossos irmãos em nossa comunidade que tanto nos inspiram, como nós adoramos, adorando. E concluindo, por que adorar? Se eu corro risco, igual Paulo, de ser preso, de ser maltratado, de ser chicoteado, de ser traído, de ser esnobado, de ser debochado, de ser jogado ao pó, por que eu devo adorar? Se eu posso ser perseguido, por que adorar? Se mesmo adorando eu tenho dias difíceis, extremamente difíceis, e sim, irmãos, nós temos dias que são terríveis, noites que parecem que não vão acabar, noites que parecem intermináveis, um choro que sai de dentro que parece que nunca vai acabar. Por que adorar a Deus? Por que eu vou render as minhas vontades para fazer a vontade de um Deus assim? Porque vai chegar um dia, meus irmãos, de que forma inevitável todos vão se dobrar perante Deus, ou em adoração, rendendo honra, glória, força e poder ao nome de Deus, ou clamando por misericórdia, por não ter vivido uma vida que exaltasse o seu nome. É inevitável nós que nós não nos acheguemos na presença dEle, nós vamos todos, ou prostrados, adorando o nome dEle, ou lamentando com o coração caído no pecado. Apocalipse no capítulo 4, verso 11 vai dizer: Tu és digno, ó Senhor. Tu és digno, ó Senhor e nosso Deus, de receber glória, honra e poder, pois criastes todas as coisas, e elas existem porque criaste segundo a tua vontade, tudo existe porque Ele quis. Tudo pertence a Ele, inclusive a guerra pertence a Ele, a fim de que Ele se revele. Sabe por que nós passamos por tribulações, por dificuldades, por dias tremendos e difíceis? Porque Ele deseja se revelar bom, porque Ele é bom, meus irmãos. O salmista vai dizer: provai e vede que o Senhor é bom. Irmãos, eu tenho o privilégio de dizer para cada um de vocês de que eu provei e vi o amor de Deus em minha vida diversas vezes. Diversas vezes eu ainda tenho experimentado a misericórdia, a bondade e a graça do Senhor sobre a minha vida. A graça dEle me levando cada vez mais para perto dEle, e esse é o Deus que nós exaltamos, um Deus que é todo poderoso. Nós não adoramos mais uma pessoa, um namorado, uma namorada, um esposo, uma esposa, o pai ou a mãe, um cantor, um pregador, um jogador, ou qualquer outra coisa que nós podemos nos decepcionar, nos trair ou nos machucar. Nós adoramos a um Deus que não muda, que não falha, que Ele pode tudo, mas ainda assim, Ele se deseja se revelar a nós e caminhar conosco. Ele é um Deus todo poderoso, de poder, que não dá para comparar. É um Deus que Ele é dono e Ele pode tudo, e ainda assim Ele se permite, Ele quer se revelar a nós. Ele permite que nós tenhamos um relacionamento com Ele, uma comunhão com Ele, comunhão uns com os outros, a fim de que nós possamos glorificar o nome dEle. Nós adoramos a um Deus que não muda e que não falha. Apocalipse 19, o verso 11 e 16. Eu vi o céu aberto, e surgiu um cavalo branco. Seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, pois julga e guerreia com justiça. Seus olhos eram como chamas de fogo, e em sua cabeça havia muitas coroas. Nele estava escrito um nome que ninguém conhece, a não ser Ele mesmo. O verso 13, vestiam um manto encharcado de sangue, e seu nome era a Palavra de Deus. Os exércitos dos céus, vestido com o linho mais fino, puro e branco, seguia-nos em cavalos brancos. Da sua boca saiu uma espada para ferir as nações.
Ele as governará com cetro de ferro e esmagará as uvas no tanque de prensar da furiosa ira de Deus, o Todo-Poderoso. Em seu manto, na altura da coxa, estava escrito um nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse é o nosso Deus. Ele virá soberano em poder, e Ele virá e os governos se prostrarão perante Ele, e Ele há de julgar. Esse é o Deus que nós servimos, que nós adoramos, que nós levantamos nossas mãos, que nós dizemos amém. É um Deus todo-poderoso, maravilhoso, cheio de graça e de verdade, que se revela a nós, que morre em uma cruz, que passa por uma humilhação. O nosso Deus foi humilhado. É um Deus que é humilhado, maltratado a caminho de uma cruz, que é pendurado em 2 ripas de madeira, e ali ele se esvai. Mas como poderia a morte vencer aquele que é dono, que tem poder sobre todas as coisas? Esse é o Deus que nós servimos, meus irmãos, amém? Esse é o nosso Deus. Ele merece toda adoração, Ele merece palmas, Ele merece gritos de glória, Ele merece saltos de alegria, Ele merece mãos levantadas, Ele merece uma igreja que se prostra de joelhos a Ele. Ele merece uma igreja que levanta um clamor, que levanta as mãos, que levanta um brado. Sem voz, nós vamos exaltar o nome do nosso Deus. Existem perseguições acontecendo. No Brasil isso está chegando. Talvez nós estejamos sofrendo perseguições de onde nós estamos. Isso vai piorar. Mas nós não vamos nos calar. Nós voltaremos, porque nada pode parar a igreja do Senhor. Nada. Todo joelho vai se dobrar perante Ele. E como nós vamos nos dobrar perante Ele? Com um coração humilde e quebrantado, que rendeu uma vida de adoração? Ou em prantos de arrependimento por ter ouvido sobre o que eu deveria fazer e eu não fiz? João capítulo 4, verso 23. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo. Quantos de nós somos esses adoradores que adoram em espírito e em verdade? Eu sou, em nome de Jesus, pela fé. E a cada dia mais eu vou melhorar isso. Quantos de nós desejamos ser esses adoradores? Pela fé, irmãos. Se nós partilharmos do sofrimento de Cristo, nós também participaremos de sua glória, de sua vitória, de seu triunfo sobre o mal, sobre o pecado. Essa hora está chegando, e de fato já chegou, em que o Pai procura aqueles que o adorem com verdade, não de qualquer jeito, mas declarando para céus, inferno e terra que Ele é o Rei. A esperança que nós temos em meio às batalhas que estão sendo travadas é de que o nosso general já venceu. Na cruz. Ele venceu. E Ele deve ser adorado. É a Ele quem nós adoramos. Ele é o nosso escudo. Ele é a nossa proteção. Ele é a nossa certeza. Ele é maravilhoso. Ele é socorro bem presente. Ele é o príncipe da paz. Ele é o Deus que se revela a nós. E como nós esperamos esse dia de que nós poderemos ser um com Ele.